400 vítimas em uma crise que segue sob forte pressão internacional. Professora Bia Gomes, o recuo em relação à execução desse jovem, do Soltani, pode ser resultado realmente de uma pressão mundial, das ameaças de Trump, porque realmente ele virou aí o símbolo, dessa resistência e o mundo ficou, de fato, perplexo com a possibilidade de ele ser enforcado. Como é que a senhora avalia também o uso, da imagem dessa figura pelos adversários do Irã na tentativa aí, de alguma forma, mobilizar as atenções do mundo, sensibilizar toda a população que realmente não admite, que um jovem seja enforcado apenas porque estava em um protesto. Eu acho que essa é a lógica, Ele foi utilizado como imagem de mártir, a pessoa que lutou pela liberdade seria punido pelo Estado. Provavelmente porque essa versão, de que a execução ela foi adiada é uma versão da ONG, A gente não tem uma versão oficial do Irã nem dessa prisão especificamente. Eles falam das prisões de forma geral. Isso provavelmente foi uma pressão da Turquia. Muita gente fala, do governo Trump e tudo, mas é a Turquia. Há uns 2 dias, ela está trabalhando com muito afinco para controlar a situação no Irã. Não especificamente no Irã, mas a tensão internacional. Então, no único dia, para a gente ter uma noção, o ministro de Relações Exteriores da Turquia falou com a Arábia Saudita, falou com o Irã, falou com os Estados Unidos e viajou para os Emirados Árabes. Então, a Turquia deixou muito claro que fez um trabalho muito grande para acalmar os ânimos. Significa que não vai ter nenhum tipo de punição? Vai ter. No último ano, o Irã ele fez bastantes punições contra crimes de traição à pátria. Inclusive, lá o crime é com pena de morte. Foi um dos números maiores por pessoas que teriam traído o Irã durante a Guerra dos 12 Dias de Israel. Então, essas pessoas que estão presas, muitas delas, no decorrer do ano, quando a poeira baixar, podem sim receber uma punição de morte nesse decorrer. E isso é uma coisa muito complicada até de discutir, porque existe apoio interno a esse tipo de punição. É assustador a gente falar isso, mas existe esse apoio interno porque se entende que se traiu toda a pátria, se traiu os ideais da Revolução. Existe uma outra questão também que está sendo muito trabalhada internamente, é porque incendiaram mesquitas e queimaram o Alcorão. Talvez aí é que tenha dado uma desmotivada nas manifestações, porque o iraniano não faria isso, O iraniano mesmo, ele não iria queimar uma mesquita, ele não ia queimar um Alcorão. Isso é simbólico demais, isso é um rompimento religioso. E aí, algumas das pessoas que estão presas e que vão provavelmente ser condenadas à pena de morte são pessoas que participaram de queima de mesquita. Então, a gente ainda precisa de um tempo para ter uma noção da dimensão das consequências dessas manifestações. Porque o número de presos vai ser muito maior do que o número que está sendo dado agora, até porque a polícia iraniana, o regime, ele está fazendo aquela busca incessante para pegar todas as pessoas que participaram do evento para também impedir novas convulsões sociais. Isso acaba virando um exemplo interno do seguinte: se você participar, você vai ser punido com rigor da lei. Essa questão específica desse jovem é uma questão que eles pegaram um exemplo. Eles pincelaram internacionalmente um exemplo para mostrar, olha, como o regime é cruel. Mas não significa que seja só ele que esteja nessa situação. Existem vários outros que estão nessa situação. O grande problema dessa convulsão social que a gente teve é que a própria reação da polícia iraniana foi uma reação muito desorganizada. Então, a gente tem relatos de pessoas que pessoas que estavam andando na rua e foram alvejadas por snipers porque estava no lugar errado, entendeu? No meio da confusão, famílias que foram alvejadas. Houve uma desorganização inicial muito grande no combate às convulsões e depois houve uma reorganização com a possibilidade de entrada do exército iraniano. Em momento nenhum, o exército iraniano entrou. Quando apareceu a possibilidade do exército iraniano entrar, as convulsões diminuíram a intensidade, porque isso significa que a repressão ia potencializar. Ia potencializar no sentido de que ia ser justificado o uso da violência extrema. Então, a gente tem que observar se elas vão voltar, essas convulsões, ou se elas realmente pararam, se elas foram pontuais. E se não voltando, se vai ter um ataque dos Estados Unidos. O Trump ele quer atacar o Irã. O Vance não quer que ataque o Irã. Então, existe uma confusão dentro do próprio gabinete americano. Isso, a confusão não é só no Irã, não, também divergências no governo Donald Trump. Então, ainda tem aí
muitos episódios dessa crise que a gente precisa aguardar para conseguir aí ter uma noção mais próxima da realidade. 8h49, o Irã, né, diante aí das movimentações norte-americanas,